Há mais ou menos um ano atrás eu fiz um vídeo falando sobre o penúltimo episódio da série do Urban Spook, conhecida por muitos como o pior analog horror do YouTube. O cara que gostou dessa merda, bata na cabeça dele e leve direto pra polícia. Naquele vídeo eu criticava o novo episódio e a série como um todo. E por mais que aquele episódio tenha sim melhorado em alguns aspectos, a série continuava bem ruim. E de repente, na virada do ano, o último episódio dessa bomba saiu. E já que é o último, eu pensei comigo mesmo: será que pelo menos o final é bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Aqui é o Raffler e hoje estamos novamente falando sobre Urban Spook. Eu sei, não é o que vocês queriam ver aqui, mas eu ainda sou conhecido por ser aquele cara chato que fala mal de analog horror, então vamos manter o personagem só mais um pouquinho. Se por acaso você não viu o meu primeiro vídeo sobre essa série, não faz muita diferença. Se clicou nesse vídeo, você ao menos já tem noção do que Urban Spook se trata, então, tanto faz. Mas antes da gente partir pro episódio, eu vou dar um breve resumo do que aconteceu no episódio anterior, só pra refrescar a memória. Mas se você não liga, é só pular. Anteriormente, em The Painter, um esconderijo bizarro foi encontrado em uma fábrica de tintas abandonada. Lá dentro haviam vários cadáveres encontrados em cenas perturbadoras e absurdas, além de mais pinturas bizarras representando essas vítimas. E também tinha um balde lá cheio de rolas por algum motivo. Durante a investigação, os assassinos deixaram pistas que sugeriam um novo ataque à única vítima sobrevivente. Eles mandam o policial Nathan Cole, também conhecido como o único personagem competente dessa série, para ir até a casa da mulher e garantir que ela estivesse bem. E é claro que ela não estava bem. Os dois assassinos chegaram antes, mataram a mãe da mulher e agora torturavam a mesma no quarto. Nathan chega de surpresa, mata um dos assassinos, enquanto a outra se rende, sem resistência, e no final nós descobrimos o nome da pessoa que matava todo mundo e fazia as pinturas, Mona Lanius, e seu parceiro mascarado que morreu era o policial Bill Collins, e o episódio termina com aquela mulher gritando pra caralho por uns 2 minutos inteiros, e esse foi o penúltimo episódio de The Painter. O último episódio da série, lançado em 31 de dezembro de 2025, se chama O Pintor. Você sabe quando o final da série é bom quando o último episódio tem o mesmo nome da obra? Pelo menos é o que costuma acontecer. Às vezes. O vídeo começa com um texto explicando que depois de muitas reviravoltas e atrapalhadas, a serial killer Mona Lanius finalmente foi detida pela polícia. Mona confessou ter cometido mais de 100 assassinatos e dizia estar longe de acabar. Estranhamente, ela parecia feliz em finalmente ser presa, até ajudando as autoridades a encontrarem mais corpos que até então não haviam sido localizados. E aqui já começa aquele show de descrições de morte super exageradas que todo mundo já tá bem acostumado. Uma mulher chamada Emma teve cerca de 80 ossos do seu corpo quebrados. Entretanto, a causa da morte foi de estrangulamento, usando do próprio intestino da vítima para enforcá-la. Eu não sei vocês, mas a esse ponto nenhuma dessas mortes me surpreende mais. Outro corpo encontrado foi o do investigador Sean Kane. O homem foi localizado nas profundezas do esgoto da fábrica de tintas. Nesse local, a polícia também se deparou com algumas estátuas estranhas, como se aquilo fosse um tipo de santuário. E assim como no episódio anterior, Inferno, temos novamente algumas cenas feitas com CG, deixando esse segmento mais interessante. Porém, não se empolguem demais, porque diferente de Inferno, nesse episódio não teremos mais nada de animação além desses 2 trechos, porque por algum motivo esse vídeo volta ao mesmo estilo repetitivo dos antigos. Uma apresentação de PowerPoint cheia de textos, imagens e uma música super tensa e dramática. A única coisa que ficou faltando foram as pinturas aparecendo no meio do vídeo. De repente, começa uma reportagem falando sobre a captura de Mona Lanius e a sua já esperada sentença de morte. A sentença foi aplicada não apenas por motivos óbvios, mas também porque a mulher aparentemente tentou levar um explosivo consigo no dia do julgamento, algo que vamos entender melhor mais pra frente.
Eu tenho que admitir que esse trecho da reportagem ficou até que bem legal, a edição é bem convincente e o ator fez um ótimo trabalho. E depois disso começa o segmento principal do episódio, uma gravação nunca disponibilizada ao público onde Mona Lanius foi entrevistada por um homem chamado apenas de John. Então, depois de tantos vídeos cheios de gore, descrições de mortes comicamente exageradas e várias pinturas grotescas e de extremo mau gosto, nós finalmente vamos ter um pouco de lore e entender o que se passa na mente da vilã dessa história. Eu espero que pelo menos o plot disso seja bom. A entrevista começa com o John perguntando logo de cara quais foram as motivações de Mona, o que a incentivou a, de repente, querer zerar todo o código penal. Mona então diz que John não deveria seguir com aquilo, e que ele deveria contar ao público que ela só fez tudo aquilo por diversão, pois ninguém acreditaria nas palavras dela. Mona continua afirmando que, na realidade, ela estava sendo usada e manipulada por algo ou alguém desde o começo. John pergunta do que ela falava e Mona afirma que ele já sabe, que quando ela foi presa eles haviam desligado aquela coisa e então é ligado novamente durante a noite. E a coisa em questão seria uma tal máquina que supostamente ficava debaixo do subsolo. Do que caralhos essa mulher tá falando? John desvia do assunto e começa a perguntar sobre sua infância, procurando por algum trauma ou evento que possa ter servido de gatilho para sua onda de crimes desumanos. Mona revela que ela e seu fiel escudeiro, Bill Collins, haviam crescido juntos em um orfanato, e que apesar de não terem nenhuma relação sanguínea, os dois sempre se viram como irmãos. A dupla já causava problemas desde cedo, Mona na maioria das vezes. Enquanto ela conta sua história, é possível perceber características que são comuns na infância de serial killers, como por exemplo os maus tratos a animais. Mona e Billy tinham o hábito doentio de costurar pequenos animais entre si. Além disso, também teve um episódio bizarro onde o Bill assistiu a Mona fazendo isso com o cachorro do orfanato. Eu já falei alguma vez que eu odeio essa mulher. O foda é que não dá pra levar essa entrevista a sério, pois eu não consigo deixar de notar que a Mona fala exatamente como um personagem da Vives e Pop, falando um monte de palavrão e coisas obscenas a cada frase sem nenhum motivo. And for fucking that Baker kid. Fucking pussy. Fucker told on us. She was a bitch too. I didn't care for that shit. Guess we fucked every now and then. Eu também esqueci de falar que além de ficar falando esse monte de merda, a Mona também fica se tocando durante a entrevista, deixando o cara bem desconfortável. Ela também diz que pessoas morrendo de convulsão são ótimos vibradores. Eu tenho quase certeza que o Urban Spooky Man quis escrevê-la assim achando que todo mundo ia ficar com medo dela se ela fosse desse jeito. Mas Mona é muito caricata e possui diálogos bem toscos, sendo difícil de levar a personagem a sério. E olha que a dublagem dela é boa. O problema é que ao invés dela parecer uma assassina perturbada e sem remorso, ela parece mais um adolescente Ed que tenta parecer descolado e malvado o tempo todo. Até parecendo alguém em específico. Também descobrimos que Mona e Bill deixaram de se falar logo após saírem do orfanato, mas posteriormente se reencontraram na vida adulta. Bill, embora não fosse diferente de Mona, acabou construindo uma família e uma vida normal. Entretanto, ele nunca foi feliz com isso, e foi após Mona voltar à sua vida, matando brutalmente sua esposa e filhos, que Bill se aliou a ela novamente, agora obedecendo todas as suas ordens. Ao menos até as coisas saírem do controle. E mais uma vez Mona bota toda a culpa na tal máquina e as estátuas que vimos anteriormente. Quando John pergunta sobre as estátuas, Mona diz não saber ao certo o que elas são, mas acredita serem amplificadores de sinal da máquina, até dizendo que já viu uma delas no orfanato, reforçando a ideia de que tudo aquilo poderia ser na verdade um experimento. Mona também fala sobre suas icônicas pinturas e que elas, na maioria das vezes, eram feitas antes dela cometer os assassinatos, dizendo que quando a maldita máquina era ativada, ela criava uma grande onda de pressão que manifestava uma entidade dentro dela. Mona chama essa entidade de o Homem Vermelho. Esse suposto homem seria o verdadeiro pintor e a mente por trás dos crimes, apenas usando Mona como seu receptáculo. Tanto que o famoso autorretrato mostrado na série não se trata de Mona Lanius, mas sim desse suposto Homem Vermelho.
Uma revelação bem curiosa. Mona também afirma que Bill e até mesmo a polícia já sabiam que seu corpo era usado para hospedar aquela entidade, sugerindo que toda essa onda de crimes e a suposta máquina fossem na verdade um grande experimento do governo. Pera aí, então você tá me dizendo que em uma fábrica de tintas abandonada existe uma máquina sobrenatural, e que ela de alguma forma manifesta entidades no mundo real, e que ela sempre criava a figura de um homem, presumidamente um amigo, dentro de você? Os dois acabam mudando de assunto e John nos revela o motivo de Mona estar ali e não ter tido a chance de lidar com seu caso no tribunal. Mona queria se explodir no meio do julgamento. E como ela faria isso, você se pergunta? Bom, escondendo uma granada dentro da sua... Você entendeu. Mona admite que fez isso por vontade própria, sem intervenção do Homem Vermelho, afirmando também que os guardas ali eram tão pervertidos quanto ela, sugerindo que foram eles quem lhe deram o explosivo. E depois disso ela manda uma dessa. Big pussy. Oh. Mona revela que sempre quis ser presa e que já facilitou o trabalho para a polícia várias vezes, mostrando novamente que a polícia dessa série é completamente imbecil. Diferente de todas as outras autoridades dessa série, o Nathan Cole parece ser o único personagem competente da história inteira, e também foi o único que se deu bem no final. Parabéns, Nathan. A entrevista termina com Mona debochando de John, dizendo que se ele acha que tudo aquilo vai acabar quando ela morrer, ele estava muito enganado, e que as coisas só ficariam piores a partir dali. Logo em seguida é revelado que apenas um dia após a entrevista, Mona Lanius foi brutalmente assassinada, esfaqueada até a morte por outra detenta. Então, é isso? Final feliz? Mas enfim, depois da Mona contar toda aquela história maluca sobre uma máquina bizarra que criava uma entidade que controlava ela e agora ameaçava todo o continente americano, você deve estar se perguntando o que isso impacta na lore. Então vamos fazer um pequeno jogo aqui, senhoras e senhores. Com vocês, o show do VHS São... foda-se. Bem-vindos a mais um programa, senhoras e senhores. E pro jogo de hoje eu preciso de um voluntário. Ei, você aí da câmera, você mesmo que tá filmando aí, vem ajudar a gente aqui no jogo, vem, por favor. Senhoras e senhores, e com vocês, a grande pergunta da noite. Valendo uma GT 710 e um vale de R$ 1.200 em café aguado, com base na história contada por Mona Lanius, qual você acha que é o verdadeiro plot da série The Painter? Alternativa A, Mona é esquizofrênica e realmente acredita estar possuída por uma entidade, assim como vários assassinos em série da vida real. B, por algum motivo ela só não quer admitir que cometeu esses crimes sem propósito e agora quer chamar atenção. Ou C, o tal Homem Vermelho de fato é uma entidade sobrenatural e o nosso plot é igual à maioria dos analog horrors genéricos. Esta é a sua resposta final? Ótimo! Se você aí de casa também escolheu a alternativa C, saiba que a sua resposta está exata. Eu não tô brincando, é isso mesmo. Depois da morte da Mona, começa um comunicado oficial relatando várias pinturas estranhas aparecendo por todo o continente americano, em conjunto a um número enorme de desaparecimentos, confirmando que tudo o que a Mona havia falado, a máquina, as estátuas, a entidade, tudo realmente existe. Essas novas pinturas, embora espalhadas por vários estados diferentes, todas possuem o mesmo estilo de arte e até a mesma caligrafia de Mona Lanius, confirmando que a entidade do Homem Vermelho de fato é o verdadeiro pintor, e que ele apenas usava o corpo dela. Agora, o Homem Vermelho possui várias pessoas diferentes ao redor da nação, e adivinha o que é dito no final desse trecho? Que todo mundo fica em casa durante as investigações. O cara realmente pegou uma história que se destacava justamente por ser diferente e conseguiu transformar ela em algo super clichê. Uma salva de palmas, senhoras e senhores! E o episódio termina com uma montagem de 5 minutos mostrando essas novas pinturas enquanto toca heavy metal de fundo. Esse heavy metal, velho. Qual é essa, velho? Tá porra, mano. Esse heavy metal, mano. Isso aqui tá mais longo do que eu acho que deveria ser também. Caralho, tá muito fodido, velho. Qual é essa? Opa! Ah, olha só, ó. O autorretrato. Eita porra. E é isso. Acabou. Acabou o Urban Spook. É isso, esse é o final.
E é com essa revelação bosta e montagem Ed que termina a história de The Painter. Esse episódio de alguma forma conseguiu ser pior que o anterior. Se por acaso você viu meu outro vídeo, sabe que lá eu mostro que o episódio Inferno foi o melhor da série, ou o menos pior dependendo do seu ponto de vista. Aqui a gente volta para a clássica sequência de textos detalhando mortes super gráficas com a música do medo de fundo. Uma tentativa muito falha de fazer terror. Se essa série seguisse o estilo de found footage investigativo igual foi no episódio Inferno, e aproveitasse melhor os espaços em 3D e trabalhar uma boa ambientação, teria sido bem melhor. Além desse final que genuinamente me quebrou muito, tipo, que foi isso, cara? Do nada meteram uma edit das pinturas com um rockzão de fundo. Além desse trecho ser muito longo, eu também achei meio tosco quando eu vi pela primeira vez. A escrita, como sempre, também continua bem ruim. Como citei anteriormente, a Mona Lanius parece um personagem de Hazbin Hotel, falando palavrão e um monte de merda excessivamente, além de explicar a história toda de uma vez só, o que faz os diálogos serem forçados ou muito expositivos. Isso só aconteceu justamente porque a série mal desenvolveu sua história ao longo dos outros 9 episódios, então tiveram que comprimir e explicar a história inteira em um único episódio, em uma única cena. Eu também queria comentar rapidão que recentemente saíram algumas camisetas novas com essas artes do último episódio, e os caras realmente meteram uma camiseta do Big Pussy Boom. Na moral, cara. Agora falando sobre a lore, eu odiei esse plot, tipo, de verdade. O que diferenciava The Painter dos outros Analog Horrors era justamente essa premissa mais realista da obra, onde os antagonistas não eram criaturas do espaço, entidades com aparência religiosa, ou furries possuídos por homens calvos. O vilão de Urban Spook era propriamente humana, e como as pessoas do mundo real podem ser mais assustadoras do que qualquer monstro de filme de terror. Dava pra inventar que, sei lá, a Mona na realidade era esquizofrênica e ela só acreditava estar possuída por uma entidade que fazia ela matar as pessoas. Até porque existem muitos assassinos na vida real que realmente partilham desse mesmo delírio, tentando justificar seus atos ou terceirizando a culpa dos crimes. Se esse fosse o caso dela, eu não ironicamente teria achado uma jogada bem inteligente. Mas quando foi revelado que a entidade realmente existe e que agora ela ameaça todo o continente americano e que as pessoas deveriam ficar dentro de casa, eu fiquei muito broxado. Porque o cara pegou uma história que tinha uma premissa simples e até interessante e revelou que era, na verdade, só mais uma história genérica de Analog Horror sobre a ameaça global número 67. E se era a entidade quem fazia tudo, qual que é o ponto do backstory da Mona e do Bill? Do que adianta fazer dois personagens sádicos e cruéis se era uma entidade sobrenatural quem fazia tudo? Ao meu ver, se o Redman não existisse de verdade e fosse só um delírio da Mona, e ela e o Bill tivessem cometido os crimes puramente por sadismo, teria sido bem melhor. Ah, mas aí a história teria um final feliz com eles morrendo. Não necessariamente. Até porque quando analisamos casos assim na vida real, existem muitas pessoas por aí que amam assassinos em série, venerando esse tipo de criminoso e até seguindo suas ideologias. Eu tenho certeza que a Mona teria muitos seguidores no Twitter, por exemplo. Então, se a história seguisse essa direção, com no final a mídia dando todo o espaço pra Mona falar o que ela bem entendesse, ela acabaria conquistando muitas pessoas, e depois que morresse, seus fãs seguiriam seu legado, assim dando início a uma nova onda de crimes com novas pinturas. Enquanto eu olhava o Instagram do Urban Spook, eu encontrei algumas coisas bem interessantes, como por exemplo algumas figures dos personagens da série e uma fanart do Jumbo Josh. Ok, eu definitivamente não esperava por isso. Eu me deparei também com algumas edits muito maneiras do Redman. Sério, isso aqui não ironicamente tá muito da hora e até mais assustador do que aquele final bucha que a gente viu. Tipo, por que isso não tá na série, velho? Isso é uma das coisas que mais me incomoda nessa obra. O criador até sabe fazer coisas legais, mas ele tem uma visão muito errada do que é assustador, optando por fazer uma abordagem sem graça focada exclusivamente em banalizar mortes com descrições mega detalhadas. Isso não dá medo, no máximo te deixa desconfortável. E esse terror chocante vai perdendo o efeito ao longo dos episódios, porque as coisas são tão exageradas que chega a ser engraçado de tão comicamente violentas são essas mortes, novamente se assemelhando à escrita de um adolescente de 15 anos. E também não ajuda o fato do criador dessa série ser um babaca que se acha fodão por não ouvir críticas construtivas, como se ele fosse genial demais pra isso. Mas apesar da história ruim e execução bem duvidosa, eu admito que tem sim algumas coisinhas que eu até
até que gosto nessa série. Tipo a arte no geral, que apesar de ridícula e bem grotesca boa parte das vezes, eu curto o estilo das cores e o estilo de arte, é legal. Os segmentos em 3D dos últimos episódios, embora muito mal usados, também são bem feitos, além das atuações que sempre foram muito boas. Mas honestamente eu não acho que essas qualidades salvam a obra, muito menos esse final, que além de rushado também foi bem decepcionante. The Painter é definitivamente um dos analog horrors já feitos, e sinceramente, ainda bem que acabou, eu espero. Sinceramente, eu não acho que Urban Spook seja o pior analog horror, até porque isso já seria sacanagem, considerando o que a gente pode encontrar por aí. Então, sei lá, é uma obra bem ruim, mas existe coisa pior. Eu só fiz esse vídeo porque esse foi o último episódio da série, então eu queria encerrar esse assunto de forma definitiva. Mas se por acaso a série continuar por algum motivo, ou o criador começar outro projeto, eu realmente não pretendo mais falar sobre. Pra mim a série acabou aqui e é isso. Agora, se você que assistiu até aqui puder deixar um like, eu agradeço demais. Ou se por acaso tiver algum dos 3 fãs dessa série vendo esse vídeo, fique à vontade para deixar um comentário me xingando, que também vai ajudar demais no engajamento. Dito tudo isso, obrigado por assistir e a gente se vê por aí. Falou! Dos cálculos e tal, na verdade eu testei na vida real, cabe mais ou menos uns 6, 7 corpos.